Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. No vídeo de hoje a gente vai voltar aqui com a série Em Busca dos 500 de rating rápidos. Eu dei uma boa parada aqui com o canal, deu pra perceber. Eu já vou puxar aqui, na verdade. Não vou enrolar muito, não. Mas, bom, teve algumas complicações bom, eu acabei ficando um pouco parado, né? Mas eu vou tentar voltar aqui. A gente pegou aqui um adversário de 2.550. É provável até que ele aborte essa partida aqui, porque o cara tem um rating muito maior que o meu. Não abortou? Vamos jogar aqui então a minha não jogava de sempre, que eu gosto de jogar, né? Pegar o C3. O ponto todo dessa jogada é ameaçar o lance cavalo B5. Tudo bem, ele capturou aqui para e defendeu. Ele vai entrar na linha mais chata possível, não vou mentir. É a linha onde ninguém tem nenhum problema, resumindo. Eu gosto dessa linha onde eu coloco aqui um cavalinho em E5, só tem que tomar cuidado com esse lance da B6, porque ele pode acabar sendo uma possibilidade. A bispo F5 muda um pouco as coisas. Ele também tem a ideia dele mesmo jogar um lance cavalo B4 nesses casos. Eu consigo defender, mas não é tão simples assim de se. Enfim, de se imaginar assim um mundo onde eu jogo cavalo E5, porque dama B6 começa a ser um pouco mais chato, como eu disse, tem cavalo B4, é mais chatinho, mas não vou mentir não. Mas tudo bem, eu acho que a posição segue tranquila, né, para ambos os lados. Eu penso só em rocar, penso também, como eu disse em cavaleiro 5 dama B6, tentar achar alguma coisa. Eu vou simplesmente rocar, porque caso ele jogue cavalo B4, eu tenho 2C1 aqui, né, para defender, então não preciso me preocupar com isso, honestamente. E eu não gosto desse tipo de posição porque é muito chato. Você não consegue achar bons planos para ninguém, né? Você não tem uma boa perspectiva de nada em nenhum dos lados. Ele vai tentar jogar provavelmente o B5, talvez no futuro B4, e eu vou tentar aqui provavelmente criar algum problema. Que eu vou jogar H3 com plano de talvez jogar G4 em algum momento. Assim, essa é a minha ideia, pelo menos, né? Com esse lance. Isso poderia ser, eu vou jogar cavalo E5 aqui, não vou pensar muito, não. Porque eu tenho agora uma casa de escape, eu vou tomar 5. E se ele tentar atacar meu peão, eu acho que eu tenho o bispo F1 pra defender, provavelmente. Bispo F1 ou bispo F3. Eu não sei qual dos dois é melhor, né? Mas, eu posso até jogar bispo D3 se eu quiser. Que eu acho que eu vou jogar, já que esse bispo aqui dele, ele é um bom bispo, né? Eu simplesmente defendo e caso ele queira capturar, ele captura. Acho que ele vai capturar, né? Simplificar bastante aqui a posição. Talvez jogar um dama C7 depois de tudo isso. Pra ele, né? No caso, talvez ele jogue dama C7 pra tentar, é, assim, colocar pressão, né, no peão de G5. Eu odeio esse tipo de posição. Claro, um empate aqui não seria ruim, né? O cara é da Groenlândia, meu Deus. Mas eu obviamente vou tentar criar algum tipo de contrajogo nesse tipo de caso. Normalmente quando a gente simplifica bastante e deixa umas posições assim bem abertas, parece que não tem nada, mas sempre tem espaço para criar algum tipo de contrajogo. É, honestamente, né? Eu consigo, por exemplo, jogar um lance com G3 aqui, e me parece legal, né? Porque eu tô começando a ameaçar temas com bis para H6, temas de ataque, posso passar a torre para D1. E como eu expliquei, nesse tipo de posição sempre surge alguns temas de ataque, né? Sempre surge alguns temas porque a posição tá aberta. Então, eu muitas vezes consigo passar a torre para terceira fileira, é para passar aqui para essa coluna G, né, e começar a atacar. Tá, dando uma B6 foi o lance que ele jogou, o que parece um lance para simplesmente tocar aqui o ponto de B2, né? Não parece um lance muito incrível, honestamente. E eu honestamente não vou defender esse peão de B2. Porque assim, perder um tempo defendendo esse peão de B2 é perder um tempo para eu melhorar as minhas peças, né? E isso é muito lento. É muito, muito lento. Eu quero tentar atacar. Talvez dama H4 seja uma ideia, né? Porque eu começo a ameaçar temas de bispo para H6, temas de ataque. Como eu disse, minha torre pode começar a passar para terceira. Mas eu acho que ele pode jogar RH7 e defender tudo. Então acaba sendo uma coisa meio sem fundamento, né? Se ele tomar em B2, acho que eu posso realmente só sacrificar em H6 e começar um ataque ali pra cima do rei dele. Agora, se ele jogar em H7, eu não sei muito bem o que eu posso fazer pra.
pra criar, né, problemas pra ele, né? Então, eu vou jogar dama H4 ainda assim, honestamente. Não achei muitos outros lances pra tentar criar problemas. Porque se eu, por exemplo, vamos supor que eu jogo um lance como B3, sei lá, vou defender o meu peão de B2, é, eu fico muito passivo, né? Muito, muito passivo. E eu não quero ficar passivo, obviamente, né? Tá, agora eu preciso continuar com essa minha ideia de não ficar passivo. O ponto que não é tão simples assim de fazer isso. Eu penso em talvez um lance com um cavalo E4, né? O ponto de cavalo E4 é que se ele capturar, eu tô podendo capturar o cavalo dele em D7. Eu tô entrando com uma torre na sétima fileira e, além de tudo, tô ameaçando temas, por exemplo, como cavalo G5 ou temas assim, né? Que parecem interessantes. E é isso que eu vou fazer, porque parece o mais decente, né? Se ele capturar aqui em E4, eu posso capturar ali em D7, né? E claro, ele tem a possibilidade, por exemplo, de capturar aqui o peão em E5, mas eu tô vendo que tem um tema muito interessante aqui que é um lance como o cavalo F6. Claro, ele pode capturar com esse cavalo, mas se ele capturar com esse, eu tenho cavalo F6 e depois bispo para H6. E se ele tomar aqui, eu tenho dama para H6 direto. Parece um tema interessante. Não é tão simples assim, mas eu com certeza vou recuperar a minha peça, né? Isso é um fato, né? Então, vejam, como eu tinha explicado, né? Ok, ele jogou esse, eu penso em bispo G5 imediatamente, honestamente, porque eu não tenho a mínima intenção aqui de trocar alguma peça. É, Nunca que eu vou querer trocar uma peça. E Bispo G5 ele não entrega nada porque o meu cavalo defende, né? Eu vou jogar, honestamente. Tem a mínima condição de eu não jogar um lance como esse, né? Claro, eu tô deixando minhas peças um pouco penduradas, entre aspas. Meu cavalo tá caindo, meu bispo ele não tá caindo, mas tá ali sendo semi-ameaçado. Mas é o lance que precisa ser feito, né? Não existe dúvidas. Se ele jogar F6, eu vou capturar o peão. E se ele tentar algum lance descuidado, acho que cavalo F6 é um lance muito legal aqui. Que eu vou jogar quase com certeza. Porque cavalo F6, percebam que esse peão, ele é a única peça que defende aqui o ponto de H6, né? É a única peça que consegue suportar aqui o peão e tá sendo um alvo de duas peças minhas, né? A partir do momento que eu jogo o lance cavalo F6, percebam que ele não tem como ele capturar. Então ele vai precisar tirar o rei. E quando ele tira o rei, percebam que eu crio outro tema interessante, que é agora o rei dele tá preso, eu posso também H6, e a posição dele tá em colapso, honestamente. Eu não sei o que ele pode fazer. Parece horrível. Muito horrível. Muito, muito horrível. Talvez ele sacrifique a dama, mas ele tá perdido, né? Obviamente. Totalmente perdido. Tô esperando ele fazer o lance dele, porque cavalo F6 vai chegar, ele querendo ou não, né? Tem um ponto também, dependendo de onde ele tire, cavalo F6 vem com um duplo no cavalo dele, entre aspas, né? Claro, ele pode capturar de cavalo, né? Contra cavalo F6, por exemplo. Mas se ele capturar de cavalo, eu vou recapturar de peão. E, de novo, eu tô criando um problema na única peça que tá defendendo o ponto de H6. Então, ele fica meio sobrecarregado. E se ele não tomar, de nenhuma forma, ele também tá perdendo o cavalo, dependendo de onde sai a dama, né? Então, eu acho que ele se complicou aqui, nosso amiguinho da Groenlândia aqui, né? Agora cavalo F6. Não, eu nem vou olhar, assim, o lance dele é o tomo de peão, e eu tô criando vários problemas, como eu disse. Cavalo F6 precisa ser jogado, né? Então, eu não preciso nem calcular. E percebam que agora, aquilo que eu tinha dito que a posição tá muito aberta, ela cria... Nossa, rei G6. Meu Deus. Que lance é esse? Caramba. Esse é um lance que me chama bastante atenção, porque ele é um lance complicado. Eu penso para H6 aqui, honestamente. Porque depois que ele toma, eu tenho torre D3, eu tenho uns temas aqui entrando, e esse rei tá muito exposto. Mas não é tão simples assim, porque ele pode esconder o rei dele, né? G6 é um lance muito estranho. Talvez bispo F4, mas aí talvez ele jogue E5, né? E5 parece meio ruim. E5, se ele jogar E5...
Esse eu tenho um esse? Porque eu tenho um dama H5 entrando aqui, né? Com temas de mate. Porque ele não pode tomar. É, ele pode tomar? Não, ele não pode tomar. Tem dama G4. H7? Não, pro G7 é mate, né? Então ele não pode voltar pra cá e o rei dele tá preso. Isso é mate, na verdade. Esse F4 parece mais decente. Esse F4 parece decente porque eu tô ainda ameaçando tomar em G7. Então, se ele não fizer nada, eu vou tomar em G7. E se ele, por exemplo, jogar. Ah, ele tem dama D8, né? Que é um lance chato. Eu não posso tomar. É, isso é chato. E se eu jogar dama G4? O rei dele tá muito exposto, mas eu não consigo aproveitar muito disso. É, eu tô um pouco em dúvida aqui. Eu tô meio calado porque eu não tô achando o lance mesmo. Assim, eu queria jogar um lance sacrificando ou algum lance mais ativo, mas eu só não tô achando mesmo esse lance. Eu não consigo achar nada. Nenhuma ideia. Porque o problema todo desse lance é porque ele tá cravando meu peão, ele vai recuperar esse peão em F6 e o rei dele vai voltar pra H7 logo. E aí o meu contra-jogo todo ele foi pra o Vasco, né? Bom, eu acho que eu vou jogar só um lance como dama G4 ou dama G3. Porque eu dou cheque, ele pode capturar, mas ele vai ter que tomar de rei. E aí vai demorar muito mais pro rei dele ficar seguro. Porque o rei dele tá no centro e ele não consegue voltar o rei pra cá, né? E as minhas torres estão no centro aqui, né? Agora o problema é, eu jogo dama G3 ou dama G4? Qual que é o melhor aqui? E por que que é melhor? Hum, eu não consigo escolher. E o meu tempo tá correndo. É, eu vou jogar dama G4 porque a minha dama, ela talvez fique mais coordenada com o bispo nessa casa, né? Já que ela tá controlando diagonais brancas e o bispo, sei lá, eu acho que talvez faça sentido. Não, eu não tô vendo nenhum motivo exatamente plausível, mas a minha ideia vai ser jogar dama G4, rei toma F6 e torre D3 pra tentar jogar torre F3. Essa vai ser a minha ideia. E isso eu puxo pra D2 pra poder jogar bispo C3. E também H4 parece uma ideia bem plausível aqui. Bispo C3 também parece uma ideia plausível, honestamente. Porque agora é H4, né? Não preciso pensar muito para jogar esse lance. Não preciso pensar porque esse lance tá colocando pressão, né? Que é tudo que eu preciso nesse momento. E F5 não funciona porque tá caindo em E6, né? Eu acho. Ele tem F7? Não, ele não tem não, porque eu tenho dama pra F5. Então, se ele não tem F5, então a posição dele é um tanto quanto problemática. Eu posso tomar e jogar torre G3, sabe? Ou torre H3, talvez, né? Esse lance parece muito ruim pra ele. Porque ele não pode jogar torre H8. Esse é o ponto. Ele não pode porque torre H8 eu posso trocar e tá caindo em G5. E se ele não pode trocar em H8, significa que a posição dele é um desastre, né? Porque eu tô entrando em H3 se ele não fizer nada. Não pode vir pra F6 porque tá caindo em G5 perdendo a dama. E ele não pode, assim, ele pode vir pra F5, mas ele vai levar mate querendo ou não, né? Não existe chance dele sobreviver. Inclusive tem dama F3 mate.
Troca e toma G5. E torre 3. Eu vou jogar isso rápido, porque realmente não tem muita dúvida do que. Assim, percebam que o rei dele tá completamente preso na posição, né? Então, torre 3 ele é o lance que, inclusive eu expliquei, né, que as torres podem muito bem passar para a terceira fileira nesse tipo de posições mais abertas no centro, que tem muitas peças trocadas, justamente porque não tem mais as peças aqui na terceira fileira e elas têm mais liberdade. Podem vir para essas colunas para poder atacar o rei. E foi justamente o que aconteceu nessa partida, na verdade. Acabou que as duas torres vieram para a terceira fileira. A gente teve o lance cavalo F6, que é um lance legal, e depois de rei G6, que é um lance que, de fato, é um recurso muito interessante que o nosso adversário achou aqui. A gente tem o lance bispo F4 para atacar a dama. Eu não achei nenhum recurso muito bom contra a dama D8, realmente pareceu que eu perdi um pouco da vantagem, mas depois de dama G4 e torre D3, a primeira torre passando aqui para a terceira fileira, que eu expliquei, a minha torre ela tá começando a encher o saco dele. E percebam que foi justamente essa torre que fez com que ele perdesse. Eu puxei meu bispinho aqui para D2, percebam que essa casa de D2 é legal, porque além de eu ficar de olho aqui na casa de C3, que um dia pode ser explorada, né? Ela também tá de olho aqui ainda na ala da dama. Ela tá mirando aqui no peão de G5, peão de H6, e aí, depois de rei G6, eu jogo H4 para continuar a pressão aqui no ponto de G5. Percebam que ele perdeu justamente por causa dessa pressão também, porque são muitas pressões para ele dar. Ele teve que lidar com o problema da casa de G5 e depois com o problema da minha torre, passando pela terceira, entrando aqui com a minha dama em H5. Então ele ignorou, praticamente, ele jogou esse lance que não faz muita coisa. Depois de trocar em torre H3, percebam que eu tô ameaçando essas duas coisas ao mesmo tempo, né? E depois que ele joga esse, tem um tema de desvio. A dama ela tá sobrecarregada, ela tá defendendo tanto a torre quanto o peão de G5. Então, depois das trocas, dama por G5, rei H7 e claramente torre 3, de novo passando a torre para a terceira fileira, né? Que foi o que eu tinha dito. As duas torres foram passadas para a terceira fileira e esse tema garante a vitória, porque aqui não tem o que ele possa fazer. O rei dele tá completamente cortado e torre H3 vai chegar aqui com mate. Vai chegar com mate. Inclusive, se eu der uma olhada na máquina aqui, tem provavelmente mate forçado já na posição. Não, ele tem dama G7 ainda, mas aí dama H5 e depois G8, que é forçado, né? Já que se ele tirar, por exemplo, a dama para H6, eu vou ter dama para F7, tá tudo desmoronando. É, ele vai acabar perdendo a dama, com torre G3, né? E pior de tudo, não é nem ele perder a dama, é que o rei dele tá muito exposto. Então vamos supor que ele sacrifique a dama aqui, eu posso jogar o lance dama H6, bispo H6, né? E daqui a pouco esse rei vai levar mate. Então, se ele, sei lá, vamos supor que ele tente passar a torre dele pra tentar ativar, né? Eu jogo bispo H6 e o rei dele tá levando mate. E o problema nem foi tanto perder completamente ali o material, foi mesmo esse rei super exposto. E, bom, como eu expliquei, eu não gosto muito desse tipo de posição, né? Mas acabou que esse tipo de posição acabou resultando nessas posições onde tem ataque, porque eu tentei criar esse tipo de ataque, né? O lance cavaleiro 5 tem justamente essa ideia. Eu tô liberando, por exemplo, a terceira fileira, opa, passei sem querer os lances, né? Eu tô também colocando uma peça mais próxima aqui do rei dele. Então, depois das trocas da tomada aqui do peão, percebam que eu tenho um peão agora na cabeça do rei dele aqui, restringindo as peças e fazendo com que as peças dele fiquem mais para trás. E a minha ideia era essa, justamente. Eu queria deixar as peças dele aqui para trás para eu poder colocar as minhas peças para frente. Foi justamente o que eu fiz. Assim, eu troquei o bispo porque o bispo dele percebeu que é a melhor peça que ele tem na posição. Esse bispo tá muito bem nessa diagonal e o meu bispo em E2 não tava fazendo muita coisa. Então, eu tô abrindo as minhas peças com esse lance e também trocando uma peça boa dele por uma peça minha que não é muito boa. Percebam que a máquina vai dar uma vantagem para ele, que é justo, né? É uma pequena vantagem, não uma vantagem decisiva. Depois de dama G3, de novo, instigando aqui os temas de ataque, ele jogou RH8, que é natural, né, pra tirar. Eu passei a torre pra coluna, percebo que todas as minhas peças estão jogando. A minha pior peça, eu diria que é meu cavalo. E ele não tá fazendo muita coisa, mas ele tá controlando casos no centro, né? Então depois desse eu joguei o lance do H4. Cavalo E4 já tinha nessa posição, mas eu preferi dama H4 porque eu tô ameaçando alguma coisa, né? Tô criando aqui ameaça de bis pra H6, temas assim. E depois de H7, eu joguei cavalo E4. Inclusive aqui tinha um lance caramba, cavalo por D5 funcionava aqui. Que eu não entendo por quê, né? Mas torre pro D5 ataca o cavalo. Vamos supor que o cavalo saia pra C5. C5 tem bis P3, provavelmente, cavalo. Mas vamos supor que assim, cavalo B8 é horrível, né? Mas faz sentido, porque eu tenho bis para H6 aqui, né?
E percebam como é aquela história das peças super abertas, né? E o rei dele exposto começa a fazer muito sentido. Esse meu peão tirou todos os defensores dele, o cavalo dele foi para em B8, e depois desse sacrifício, eu vou ter torre D6, que eu pensei que fosse mesmo para atacar aqui o ponto de H6, não tem defesa, né? É uma loucura. Sacrifício aqui em D5 era muito bonito, né? Eu não vi. Cavalo E4 parecia uma boa opção, né? Ele acabou não tomando. Só que aí bispo G5, que eu vi imediatamente, eu demorei um pouquinho só para ter certeza, mas esse não foi o instintivo. Eu não sei como é que ele não viu, porque você não quer trocar as damas, né? A minha ideia era justamente atacar ele. O bispo G5 é o que você quer fazer, independente da primeira reação sua, digamos assim. E quando seu adversário tem um lance tão fácil assim, numa posição dessa, então significa que você tá provavelmente pior, como é o caso, né? Era muito simples de achar esse lance. Eu joguei o cavalo F6, que também não era um lance tão complicado. O tema todo era para explorar, então se ele capturar aqui em F6, eu posso tomar de dama aqui em H6 e depois que ele sair, eu jogo bispo para F6, porque eu tô ameaçando mate. Se ele capturar, eu capturo. Continuo ameaçando mate e não tem como ele defender. Tá perdido, né? E depois de tomar e continuar ameaçando esses temas, percebam que o peão tá cravado, ele não consegue tomar meu bispo. Ele jogou esse rei G6 e eu joguei bispo F4 atacando a dama, né? Tentando aproveitar. A dama D8 eu não vi assim, uma ideia muito boa. Eu joguei dama G4 que perde um pouco da vantagem, aparentemente, mas que mantém o jogo vivo. Eu joguei torre D3 tentando criar uns temas. G5 puxei o bispo. E a gente conseguiu ganhar com essa ótima ideia aqui, né? Do torre E3, as duas torres passando pela terceira. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou mostrar a precisão antes, na verdade. A precisão da partida ficou 91,7 para mim e 83,9 pro meu adversário. Foi uma ótima precisão da minha parte, inclusive. Acho que a abertura a gente jogou de forma correta, todo mundo, na verdade. Não tinha, como eu disse, muito o que se deixar para ninguém. E aí, depois de dama G3, torre D1 e dama H4 ameaçando os temas, né? Ele acabou cometendo alguns erros, permitiu esse bispo G5 e o cavalo F6. Foram dois anos que ele não podia permitir. E eu acabei conseguindo converter a vantagem, mesmo tendo errado aqui depois do torre D3. Ainda me pareceu uma ótima ideia, tanto que ela funcionou nessa ideia para conseguir entrar aqui em H3 para ameaçar temas de mate. E a gente acabou ganhando a partida. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E valeu. A gente voltou aqui para casa do 2433. Vamos tentar recuperar o que a gente perdeu, né? Não sei se perceberam, mas eu perdi uns pontinhos. E é isso.